Queridos amigos, amigas, saúde e paz a todos. Nesses dias tumultuosos, difíceis, temos percebido a necessidade de tanta gente, de todos nós, em estarmos mais conectados com o alto, com o amparo espiritual. Temos procurado e temos recebido, creio que muitos de nós temos recebido apelos no sentido de orarmos por alguém que está enfermo, pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, seja no que se refere à saúde, ao desemprego, à violência que atinge a tantas famílias, a tantas pessoas de uma forma tão dolorosa, a guerras, é tanta dor, tanto sofrimento, e temos percebido que as pessoas têm buscado auxílio, pedido a grupos de orações para que orem em favor de pessoas queridas, de familiares, enfim. E nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto todos nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres gregários, nós nos interdependemos e nós não estamos aqui na Terra fazendo uma carreira solo. Nós estamos inseridos numa coletividade em que todos precisamos uns dos outros. E nesse terreno da fé, a oração e a oração intercessória é da maior importância, porque através da oração nós podemos, a oração fervorosa, sincera, aquela que sai do recôndito do ser, com o desejo, com a vontade de ajudar. Então, neste momento, há uma conexão interessante que eu estava lendo há alguns dias sobre um estudo que foi realizado pela UNB, a Universidade de Brasília, exatamente neste sentido, de como a oração, as orações, as vibrações positivas emanadas mesmo à distância, elas ajudam no tratamento de pessoas que estão precisando desse auxílio. Então, o que se constatou a partir desses 3 anos de pesquisa foi de que a fagocitose, que é um dos principais mecanismos de defesa do sistema imunológico, né, humano, ela pode ser estabilizada, né, ou pode ser restaurada em pessoas cujo sistema imunológico esteja de alguma forma deficitário. Isso é muito importante de como a ciência tem realmente constatado a importância e a ação da fé, os efeitos da oração, da conexão com o alto, da sintonia com o bem, como isto tem favorecido a saúde orgânica, biológica do ser humano. E isso também acontece nos animais, enfim, vegetais, não é? Então, meus amigos, por isso, nós hoje vamos conversar exatamente sobre a oração intercessória. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele traz um capítulo exatamente tratando disso. E ele diz que, às vezes, o ser humano, por ter se habituado a esse automatismo, que ele chama até de teatral, no que se refere à elaboração da prece, da oração, e que muitas vezes essas criaturas duvidam, né, da eficácia da prece. Mas ele também lembra que
É porque, assim, as pessoas que têm essa dúvida acham e acreditam apenas naquilo que é tangível, que é palpável, e não dão a maior importância a esses efeitos, né, das vibrações, dos fluidos, a essa influência. Mas esquecem, essas pessoas esquecem de que, por exemplo, ainda que nós não ouçamos, muitos sons estão, né, entre nós e que nossos ouvidos não captam, porque existe aquela questão do ultrassom e do infrassom, o que está acima da nossa capacidade auditiva, no caso do ser humano, nós não ouvimos. E o que está abaixo também dessa frequência de audição humana, também o ser humano não ouve, mas ainda assim os sons existem, ainda que não os ouçamos. Né? Então, meus amigos, na verdade, a súplica da intercessão é dos mais... Emmanuel diz isso, eu gostaria de só colocar para vocês esse parágrafo. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Ela se constitui na emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e de energia. É a influenciação de ondas invisíveis do pensamento, não é? Como dissemos há pouco, ainda que não seja isso perceptível, digamos. Então, há essa questão. É útil orar por outrem? Evidentemente que sim. Né? A própria ciência já nos demonstra isso. Desde que tenhamos a vontade, porque a vontade, que é essa força, né? Essa potência, a vontade unida às emissões fluídicas, né? Direcionadas para uma determinada finalidade, um determinado objetivo, nisso aí é uma força indiscutível. Então, esta sintonia, esta vibração, no sentido de fazer o bem, de socorrer, de consolar, de minorar o sofrimento alheio, esta emissão, essas vibrações atraem espíritos bons, benfeitores, socorristas, e eles se associam ao bem que desejamos fazer, não é? E aí, então, nós contamos com, além da nossa vontade de socorrer, de ajudar, contamos com a presença, com o amparo, com o socorro dos espíritos bons, que vêm também, digamos assim, reforçar ou nos ajudar a obter aquilo que desejamos, né? Fazer pelo outro. Então, a prece intercessória é, sem dúvida, um ato de amor, um ato de interesse fraternal, ou seja, nos importarmos com o outro, com o sofrimento do outro. Então, é exatamente pensar de forma elevada e se unir e envolver essa criatura ou essas criaturas em uma onda de amizade, de simpatia, de fraternidade, no sentido de recompor as suas energias. O espírito Marco Prisco também nos traz essa questão, né? Uma fala dele através de Divaldo sobre a importância dessa conexão com o alto no sentido do socorro aos nossos irmãos que estão em necessidade, não é? E nós podemos até fazer uma analogia assim, porque às vezes a pessoa diz, não, mas a gente já tem um conhecimento, ou já somos adultos, a gente
né, de certa forma, subestima essa importância da oração pelo outro, da oração à distância. Mas, assim, se a gente lembrar, por exemplo, a criança, até uma determinada idade, ela precisa de alguém que a leve, porque ela não consegue ainda se locomover, não é? Nós, de alguma forma, somos ainda crianças espirituais e todos nós passamos por fases em que precisamos que alguém nos sustente, que alguém nos levante, nos ajude a nos reerguermos, a darmos alguns passos em direção de um destino melhor, de um momento melhor. Por isso, não prescindimos da ajuda do outro. Somos, como dissemos, interdependentes. E nos lembramos, inclusive, falando do quanto é importante a oração pelo outro, que é a oração intercessória, nos lembramos de um fato narrado por Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que eu já citei muitas outras vezes, em outros momentos, mas eu acho que nunca é demais nos lembrarmos, né? Dona Ivone, ela fazia receituário mediúnico, ela era detentora de uma mediunidade fantástica, muitos tipos de mediunidade, e certo dia, ela estando no receituário mediúnico, em dado momento, ela percebeu um espírito ali presente. E ela tinha por hábito, já de muito tempo, pegar o jornal, ir na página policial e ter conhecimento do que aconteceu, pessoas que foram assassinadas, pessoas que atentaram contra a própria vida através do suicídio, pessoas que, enfim, que sofreram tragédias, acidentes e desencarnaram dessa forma, e ela anotava, né, os nomes de pessoas envolvidas nesse tipo de sofrimento e orava por ele. Então ela tinha uma cadernetinha que era só para isso, e ela fazia isso diariamente. E um certo dia, estando no receituário mediúnico, ela percebeu a presença de um espírito. Era um homem, e ela descreve como ele estava vestido uma calça azul, uma camisa branca, ele tinha uma gravata assim colocada meio desleixada, né? Não tinha aquele nozinho, estava assim uma aparência sofrida. E ela olhou para ele e ele disse assim: eu vim agradecer a senhora. As preces que a senhora fez para mim ajudaram até, além de mim, ajudaram até a minha família que ficou na terra. Eu me chamo Joaquim, e agora eu não lembro o sobrenome, mas ele deu o sobrenome. E o meu nome está na sua caderneta de anotações de orações. E com uma expressão de muita gratidão, ele se despediu e desapareceu. Dona Ivone, por orar por tantas pessoas e ter aquela caderneta cheia de nomes, era Joaquim Pires. Ela não lembrava desse nome, mas ela foi lá na gaveta, pegou a caderneta e constatou que havia, né, o nome Joaquim Pires, por quem ela havia orado, e ela orava diariamente. Então, para ver o poder da oração intercessória, né? Quando intercedemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos bons espíritos, quando intercedemos as forças maiores em benefício, em favor de alguém que está precisando. E existem inúmeros casos que a gente tem conhecimento através da literatura espírita, como o Divaldo relata daquele homem que também tirou a própria vida atirando-se aos trilhos de um trem e que depois veio agradecer a ele, e muitos outros depoimentos assim. Então, meus amigos, vamos nos empenhar nisso.
orar, porque todos nós precisamos de amparo, de ajuda, de orações, mas há muita gente que está sofrendo muito. Então, vamos unir os nossos pensamentos neste instante, agradecendo ao Senhor da vida por este dia, por todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de reparação das nossas faltas, dos nossos equívocos, pela oportunidade de conhecermos, não é, desse contato com uma doutrina tão consoladora e tão esclarecedora, que é a doutrina espírita, por agradecermos a Kardec, esse missionário, por agradecermos a espíritos tão bons, tão bondosos, que tanto ajudam a humanidade. E que neste momento as nossas rogativas, as nossas súplicas em favor da humanidade inteira, em favor do nosso planeta, em favor dos governantes das nações, em favor da paz, da igualdade, da liberdade, da responsabilidade humana, em favor da natureza tão devastada, tão desrespeitada. Unamos os nossos pensamentos e agradeçamos ao Senhor por tudo. Muito obrigada, Senhor da vida, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Até breve. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos